Graça e paz a todos amados que têm me acompanhado nessa tarefa tão árdua que é apregoar a palavra de Deus e levar esclarecimentos da palavra de Deus para todas as nações, todos os povos, e encorajar as pessoas a ter fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amados, aqui quem fala é o pregador da palavra de Deus. Eu venho por esta apregoar a santa e gloriosa palavra de Deus. Estou aqui com a Bíblia Sagrada em minhas mãos, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e peço aos amados que abra a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Amados, vamos ler a palavra do Senhor, para nós entrarmos na palavra. A cura do aleijado. E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho ouro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amados, a cura de um coxo de nascença. Pedro e João, como todos têm conhecimento que Pedro e João, como bons judeus que eram, entraram ao templo para adorar a Deus. A hora nona, que era costume dos judeus adorar a Deus. Então Pedro e João, subindo juntos ao templo, lá estava um coxo de nascença, um aleijado de nascença, e que as pessoas colocavam ele à porta do templo para que todos os dias ele lhe pedissem esmola aos povos, às pessoas que entravam ao templo, porque era assim que esse aleijado ele sobrevivia, pedindo esmolas, porque o aleijado ele não poderia trabalhar e não tem como. Então
ele não tinha renda alguma, então pedia esmola na porta do templo, como todos sabem desses fatos. Então, amados, só que aquele dia, Pedro e João, entrando à porta do templo, aquele coxo de nascença jamais saberia que aquele dia seria um dia em que a vida dele ia mudar. Ia ser um dia em que jamais ele ia se tornar novamente coxo, aleijado. Aquele dia ele ia deixar de ser coxo, aquele dia ele ia deixar de ser aleijado. Ele acordou, como todos os dias de costume, saiu à porta do templo, como todos os dias o fazia, mas era um dia que não era um dia comum. Era o dia em que ele ia largar de ser um coxo. Era o dia que ele ia largar de ser um aleijado. Porque Pedro e João entraram no templo para adorar a Deus. Ali, aquele coxo estendeu as mãos para Pedro e João, pedindo esmola a Pedro e João. Mas Pedro e João, fitando os olhos nele, Pedro disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E aquele coxo se firmou os pés, levantou, firmou os tornozelos, levantou e começou a saltar, a andar e a pular. E acompanhou Pedro e acompanhou João e louvava e engrandecia o nome do Senhor. Então, amados, esse fato aconteceu no princípio da igreja, assim que Jesus havia sido morto e teria sido morto e ressuscitado ao terceiro dia com a tua palavra. Então, amados, esse fato aconteceu. Pedro, ele, no princípio do teu ministério, no princípio da igreja, Pedro, um dos seus primeiros passos foi reunir todos os discípulos e escolher um discípulo para o lugar de Judas, porque Judas havia morrido. Judas teria sido o traidor e ele mesmo se matou pela traição que ele fez com Jesus, não suportou e se matou. Então ali ficou faltando um discípulo, porque eram 12 discípulos e ali ficou faltando um, se tornou 11 discípulos. Então Pedro, juntamente com toda a igreja, se levantou e escolheu um dos discípulos segundo a palavra do Senhor, orando ao Senhor, buscando no Senhor. Então lançaram a sorte e ali escolheu o discípulo para o lugar de Judas. Mais à frente, a igreja, ela dá mais um passo à frente, porque o primeiro passo da igreja foi escolher o substituto para Judas. E aí, mais à frente, os irmãos reunidos num clamor, aí desce o Espírito Santo. Desce o Espírito Santo sobre a igreja, e a igreja, tomada do Espírito de Deus, mais à frente, o Espírito de Deus tomou a sua igreja, como Jesus havia prometido, que eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito Consolador, para que fique convosco na igreja. Mais à frente, amados, Pedro tomou a palavra e deu um sermão, e ali, como Pedro começou a falar, como se ele tivesse estudado nas melhores faculdades da época, como se ele fosse um doutor, mas Pedro era leigo. Pedro, ele não tinha formação.
E Pedro começou a falar como se fosse doutor e discursou para todos os judeus que estavam ali presentes e para os não-judeus também que estavam ali. Aí, amados, mais à frente, Pedro toma da palavra e prega a palavra de Deus. Mais à frente continua o sermão e numa palavra Pedro converteu 3.000 almas pregando a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que havia sido morto e ao terceiro dia teria ressuscitado. Pedro, pregando em discurso, ganhou 3.000 almas para Cristo. No início da igreja, a igreja estava fervorosa, a igreja estava cheia do poder de Deus, a igreja estava cheia do Espírito de Deus. Então, ali os discípulos estavam cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, e eles pregaram, e 3.000 almas se converteram a Deus. Então, aqui, mais à frente, o episódio da igreja diz a união dos cristãos. Então os cristãos se uniram pela palavra do Senhor e ali eles apregoavam a palavra do Senhor. Então eles pregavam a santa palavra de Deus, todos comiam e bebiam. Muitos dos cristãos estavam ali, lançavam ali dos seus bens para seguir com a igreja, seguir com a palavra do Senhor, felizes e contentes, o Espírito Santo de Deus consolando a igreja. Então, amados, aí mais à frente vê esse episódio, a cura desse aleijado, deste coxo de nascença. Como eu já havia falado antes com os irmãos, a cura de um aleijado de nascença. Então Pedro, fitando os olhos naquele coxo, ele disse: eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós mataste e crucificaste, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Está agora à direita de Deus, à destra de Deus Pai. Ele está agora nesse momento à destra de Deus Pai e nos enviou o Espírito Santo Consolador para que fique conosco na igreja, para que nos console, para que nos direcione para as coisas santas do Senhor. Então, amados, a partir daí, aquele coxo, aquele aleijado de nascença, passou a andar, pular, saltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, como Pedro e João havia orado em favor daquele coxo e levantou esta palavra em favor deste coxo, e ele ficou agradecido porque ele recebeu do Senhor Jesus a sua vitória, ele recebeu do Senhor Jesus a sua cura. Ele jamais imaginou que ele poderia andar, mas pela palavra de Pedro, pela palavra de João, que estavam juntos, ele recebeu a cura, recebeu o seu milagre ali, pela palavra de Pedro e João, mas não só pela palavra de Pedro e João, mas sim pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Seria impossível para Pedro, seria impossível para João fazer qualquer coisa fora do nome do Senhor Jesus, fora do nome de Deus, nosso Senhor. Então eles fizeram esse milagre através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já como fazem nos dias de hoje, os judeus, eles queriam exaltar a Pedro e a João, porque viram que aquele coxo andava, e porque viram que aquele coxo, aquele aleijado de nascença, tinha sido curado pela palavra de Pedro e João, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Então,
eles começaram já a fazer uma coisa que fazem hoje, nos dias de hoje, em nossos dias. Eles começaram a querer botar Pedro e João no altar e querer exaltar Pedro e exaltar João. Mas Pedro, tomado do Espírito de Deus, os adverteu. Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, os adverteu, porque Deus falou ao coração de Pedro e já mostrou para Pedro que o povo tem mania de querer santificar e exaltar e botar em pedestal e já dizer que aquela pessoa curou, que aquela pessoa fez. Mas Pedro disse: nada eu poderia ter feito se não fosse a Cristo, se não fosse o nome de Cristo, se não fosse eu ter orado em nome de Cristo, se não fosse eu ter colocado o nome de Cristo. Então, em outras palavras, Pedro quis dizer: eu nada fiz. Tudo quem fez foi Jesus Cristo. Tudo quem fez foi Deus. Amados, aqui a palavra diz mais à frente, o testemunho de Pedro. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vós maravilhais disto? Olha só, irmãos, a palavra de Pedro. Olha só o que Pedro fala. Muitos não falam, muitos não têm coragem de dizer esta palavra. Olha só o que Pedro diz, amados. Homens israelitas, por que vós maravilhais disto? A palavra de Deus, ela tem que ser pregada por completo. Você tem que entrar no contexto da palavra. Eu não posso chegar aqui e pregar que Deus curou este coxo através da oração de Pedro e João e não ler estas palavras aqui mais à frente, porque aí a mensagem ficaria incompleta. Olha só, amados, o que Pedro falou: homens israelitas, por que vós maravilhais disto? Ele chamou a atenção dos homens daquela época, porque ele viu que aqueles homens já queriam atribuir aquele milagre, atribuir aquela cura a ele e a João, mas ele os advertiu. Olha só, homens israelitas, por que vós maravilhais disto? Por que olhais tanto para nós? Olha só, ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Olha só, irmãos, a palavra de Deus, olha. Ou por que olhais tanto para nós? Olha só o que Pedro diz. Por que, amados? Algumas igrejas por aí diz que Pedro tem a chave do céu, como se nós sabemos que a chave do céu quem tem é Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus disse que todo o poder me foi dado no céu e na terra. Pedro não tem a chave do céu, irmãos. Pedro não comanda a chuva. Se chove é porque Deus quer, se não chove é porque Deus quer. Pedro não comanda a chuva, Pedro não tem a chave do céu. Quem tem é Jesus Cristo. Olha só o que Pedro adverte aqui, está escrito tanto na nossa Bíblia, como na Septuaginta, ou como em qualquer outra Bíblia que você tenha aí em sua casa. Abra e leia, estude a palavra de Deus. Olha só, ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro falou: por que vocês olham para mim e para João, como se nós, por nossa própria virtude ou por nossa própria santidade, nós fizéssemos esse milagre? Em outras palavras, quero dizer, o Deus de Abraão, olha só o que Pedro falou, irmãos. Olha só, para você que pensa que Pedro tem a chave do céu, para você que pensa que Pedro comanda a chuva,
Olha só o que Pedro, ele mesmo falou em suas próprias palavras, com seu próprio punho, está escrito aqui para nós. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vós desse um homem homicida. Quer dizer, ele disse, vocês, judeus, negaram o santo, o justo, e pediram que fosse solto um homem homicida. Aqui está falando de Barrabás. Quando que, pela palavra dos judeus, Pilatos disse, solto Jesus de Nazaré ou solto Barrabás? Então os judeus escolheram soltar Barrabás e crucificar Jesus. Os judeus disseram, solta Barrabás, que é homicida, e crucifica Jesus de Nazaré, que é justo, está nos perturbando com a tua palavra, está fazendo curas aqui em nossa cidade. Crucifica ele, porque nós não queremos ele aqui. Foi isso em que os judeus quiseram. Nós não queremos ele aqui, porque ele é santo, está pregoando a palavra, está pregando justiça, está curando, e nós não queremos ele aqui. Porque Jesus era santo demais. Jesus apregoava a palavra. Jesus, ele cumpria tudo aquilo que ele falava. Então os judeus não se agradaram de Jesus. Então eles preferiram o homicida. E o matastes, o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Vós mataste o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nós, os apóstolos, somos testemunhas dele. Nós somos testemunhas dele. Então Pedro disse, nós somos testemunha dele. E este milagre quem fez foi Jesus, não foi eu e nem foi João. Porque vós estão maravilhados por nós, porque vocês estão olhando atônitos para nós, como se nós tivéssemos feito esse milagre, pois que quem fez esse milagre foi Jesus Cristo de Nazaré, aquele a qual vós crucificaste e mataste, o Filho de Deus, do Deus vivo, todo-poderoso, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, da qual nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ele disse, a fé, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deu a este, esta perfeita saúde. Quer dizer, o nome de Cristo, que tem todo o poder, deu aquele coxo, aquele aleijado, a perfeita saúde. Se eu prego que Jesus curou este coxo, estas palavras em que Pedro disse são de suma importância para que o contexto da palavra fique completo. Para que o contexto da palavra fique completo, essas palavras aqui são de suma importância, porque muitos por aí santificaram a Pedro, colocaram a Pedro em imagens, colocaram a João em imagens, atribuíram coisas a João, coisas a Pedro, coisas a João que eles não fizeram. Tudo em que eles fizeram foi testemunhar e apregoar Jesus Cristo de Nazaré. Toda a oração que eles fizeram foi pelo nome de Cristo, pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Aqui, amados, olha só,
Pedro chamando os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, de ignorantes. Porque ele disse, olha, e agora, irmãos, eu sei que vós fizestes por ignorância, como também a vossos príncipes. Quer dizer, vocês crucificaram Jesus por ignorância. Claro que foi por ignorância. E ele chamou a todos de ignorantes. Ele estava tão tomado pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus, que aqueles homens foram obrigados a ouvir estas palavras e engolir a seco. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Os judeus, irmãos, esqueceram de observar os profetas, esqueceram de observar a palavra e o contexto da palavra. Que Isaías apregoou que o Cristo havia de padecer, que o Cristo havia de sofrer, e todos os profetas apregoaram a palavra de Deus perfeitamente, assim como Deus havia falado no coração deles. Mas eles não observaram o contexto, só observaram que Jesus iria vir e que Jesus seria o príncipe que iria reinar em Judá e queria ser o príncipe de Israel. Esqueceram de observar o contexto da palavra, que os profetas apregoaram, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos vós e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha só, irmãos, que palavra. Essa palavra Pedro apregoou esta palavra naquele contexto daquela época, mas esta palavra ela reina até hoje, nos dias de hoje, para nós. Olha só que palavra. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ele disse, vocês crucificaram e mataram a Jesus Cristo, mas arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, para que sejam apagadas as vossas iniquidades e venha o refrigério do Senhor em suas vidas. Para aqueles que acham que a pessoa que aceitou Jesus, os pecados deles não são apagados, aqui esta palavra diz, irmãos. Essa palavra, em observação com essa palavra, você diz, aquele que aceitou Jesus, os seus pecados são apagados, vida nova. A vida para trás não tem mais valor. Deus não observa mais aquilo que a pessoa viveu. Para trás os pecados ficaram. Agora um novo homem na presença de Deus. É uma nova criatura na presença de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vós foi pregado. E ele envia Jesus Cristo, que já dantes tinha sido pregado, para que desse o refrigério para aqueles que fizeram o mal contra o Senhor, se levantaram contra o Senhor, se levantaram contra os preceitos de Deus e contra a palavra do Senhor, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, dos quais, irmãos, convém que os céus contenha até os tempos da restauração, até os tempos em que Jesus Cristo voltará para buscar a tua igreja amada, de restauração de tudo. Quando Deus vai restaurar tudo, colocar todas as coisas no lugar correto, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo
quanto vos disser. Esse profeta que Moisés falava, semelhante a ele, era Jesus Cristo de Nazaré. E ele dizia: esse vós ouvireis em tudo, porque a mim vós não estão querendo ouvir, a mim vós não acredita se prego a palavra de Deus. Então, este profeta que Deus se levantará, este sim, vós ouvireis em tudo. Porque este é o santo, verdadeiro Filho de Deus, a qual Moisés estava dando testemunho. E aqui, amados, e acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. Olha só, e acontecerá, olha o que Pedro diz, e acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminado dentre o povo. Toda alma que não ouvir a palavra de Deus, está registrado aqui, será exterminada de dentre o povo. Será o que, irmãos? Lançado no inferno. Aquele que pensa que o compromisso de cumprir com os mandamentos de Deus é só para os crentes, é só para os religiosos, está enganado. Porque o compromisso de cumprir com os mandamentos de Deus, o compromisso de cumprir com a palavra do Senhor é com toda a alma vivente, é com toda aquela pessoa que vive na face dessa terra. Você vive nesse mundo chamado terra, e aqui quem criou foi Deus, e você acha que você vai viver aqui só porque Deus te deu o livre-arbítrio, você vai fazer o que você quer, e não vai viver perante a palavra do Senhor, e não vai fazer aquilo em que o Senhor quer que você faça. Amados, você está muito enganado. No último dia você vai prestar conta de tudo isso a Deus. E quando você estiver diante do tribunal de Cristo, você vai se enrolar. Porque você vai tentar enrolar Deus com as suas conversinhas mole, mas Deus não vai ouvir. Porque a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana, irmãos. Você pensa que você vai enganar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que conhece o profundo do homem, que conhece o profundo de todas as coisas. Você acha que você vai enganar a Deus deste jeito? Não, irmãos, não vai. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram também, predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoaste no apartar e a cada um de vós das vossas maldades. Antes, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para nos mostrar a verdade, para cumprir os seus mandamentos, para falar do teu amor, para falar da tua verdade e para morrer na cruz do Calvário por nós. Porque, irmãos, vós não quereis aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida. Você acha que o pecado está melhor do que viver na presença de Deus? Irmãos, você está enganado, irmãos. O pecado vai te levar o pecado já te levou para o caminho da perdição, e ele vai te levar para um caminho de morte, um caminho sem volta, onde você não vai ter como retornar. Amados, estas palavras aqui
que Pedro escreveu, irmãos. Ele escreveu já nos advertindo que o ser humano ele tem essa mania de querer santificar a tudo e de querer apanhar e levantar para si uma imagem e colocar ali e dizer que Deus está naquilo ali, amados. Mas Deus não está em imagens, Deus não está em qualquer coisa. Amados, preste muito bem atenção, amados, porque Deus não está em qualquer coisa. O nosso Deus, ele não está em qualquer coisa. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, ele não está em qualquer coisa. Deus, ele está na santidade. Deus, ele está perante aquele que busca ele de todo o coração e de todo o entendimento. As coisas de Deus são coisas santas. As coisas de Deus não são de qualquer maneira. Quando Pedro ele observou que os homens daquela época, eles estavam querendo já colocar ele num pedestal e fazer já o que eles fazem hoje, fazer a imagem, fazer uma imagem e colocar ali, amados, para que pudesse apanhar e os dobrar perante uma imagem. Mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele nos adverteu contra as imagens de escultura. Como ele ia permitir a sua igreja viver perante imagens de escultura? Como ele ia apanhar e permitir que a sua igreja vivesse perante imagens de escultura, se ele sempre advertiu? Ele falou com Moisés: Moisés, não vos dobreis perante imagem de escultura, porque os povos, eles se dobram, os povos que vivem na terra, eles se dobram perante imagem de escultura, mas eu separei Israel para que não dobres perante imagem de escultura, porque as imagens, eu não estou ali, eu não estou naquilo ali. Amados, essas coisas não pertencem ao Senhor. Essas coisas não pertencem a Deus. Então Pedro e João, eles observando um contexto que já Deus já tinha falado com Moisés, Deus já tinha advertido a Moisés contra a idolatria, aí Deus veio advertindo aos profetas contra a idolatria. Se você observar, todos os profetas têm algo contra a idolatria. Todos eles falam: olha, vamos crer no único Deus, no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele Deus que ninguém pode ver, nem pode tocar. Vamos crer nesse Deus. Todos os profetas eles vêm falando. Então Pedro e João, já tomado do Espírito de Deus, observou. Mais à frente eles já vieram advertendo. Mas mesmo assim, nos dias de hoje, ninguém respeitou esta palavra que está escrito aqui, ó. Pedro falou: olha, varões israelitas, quem fez este milagre, porque estão olhando tão atônitos, porque estão olhando para mim, para João, desta forma, como se nós fôssemos alguma coisa, que nós não somos nada. Nós estamos aqui apregoando o Evangelho de Deus, nós estamos apregoando o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Amados, eu apregou a palavra de Deus, apregou a verdade de Cristo, e porque eu prego a palavra de Deus, a verdade de Cristo, até muitas igrejas não estão querendo me chamar para apregoar o Evangelho de Cristo, porque apregou a verdade de Deus. E muitos nos dias de hoje nós estamos observando que as pessoas, por medo, estão deixando de pregoar a palavra de Deus como ela tem que ser apregoada, estão deixando de entrar no contexto da palavra por causa do medo.
por causa do medo e por causa da mídia, por causa das autoridades, estão tentando abafar, estão tentando calar nossa boca. Mas nossa boca não se cala, porque a boca que tem o Espírito de Deus, ela não se cala. A boca que tem o Espírito de Deus, o servo de Deus que tem o Espírito de Deus em sua vida, ele não se cala, ele fala do amor de Deus, ele fala da palavra do Senhor, amados. Eu apregoo a palavra do Senhor em minha casa, para os meus filhos, para aqueles que convivem comigo. Eu estou sempre apregoando o Evangelho de Deus. No meu trabalho, onde eu trabalho, estou sempre apregoando a palavra de Deus. Goste ou não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que a palavra do Senhor, ela na boca, ela é doce como mel, mas quando ela chega no ventre, ela amarga como fel, porque é a verdade. E as pessoas muitas das vezes preferem viver na mentira do que viver na verdade de Deus. Muito cuidado, irmãos, para viver o Evangelho de Cristo. Cuidado para que você não crie seus filhos perante a vontade do mundo, perante as coisas do mundo. Crie seus filhos perante a palavra do Senhor. Crie seus filhos de acordo com o mandamento do Senhor, de acordo com a ordem de Cristo. Não crie seus filhos deixando eles verem bobagens, deixando eles ver coisas que não são conteúdos apropriados para a idade deles. Você vai destruir a mente dos seus filhos. Você é responsável pelos seus filhos. Por tudo aquilo que os seus filhos vê, por tudo aquilo que os seus filhos estão diante, você é responsável. Se os seus filhos estão com o celular em mãos, observa qual tipo de conteúdo que eles estão vendo. Não deixe, irmãos. Pregue a santidade de Deus para os seus filhos. Muitos de nós já viveram como eu, viveram no mundo de pecado, mas não queira que os seus filhos também dêem uma voltinha lá no mundo. Sabe por causa de quê, irmãos? Que você, às vezes é um servo de Deus, mas você vai assim, deixa meu filho escolher o que ele quer. Tudo bem, irmãos, deixa. Mas você põe sempre a palavra de Deus à mesa. E mostra sempre para ele, meu filho, aqui está um prato pronto, aqui está uma mesa preparada com toda a alimentação para você se alimentar. Se você escolher as palavras de Deus, escolher o ministério de Deus, escolher as coisas santas, Deus vai te abençoar e Deus vai te dar as melhores coisas nesta terra. Deus vai te abençoar, Deus vai te livrar do mal, ainda que você ande por espinhos, mas Deus vai fazer você passar por cima dos espinhos, Deus vai fazer você passar por cima do lamaçal de pecado. Você mostre para ele a mesa preparada, que é esta palavra aqui, ó. Não deixe o mundanismo entrar no seu filho. Não deixe as coisas erradas entrar no seu filho. Não mostre para ele, tenta esconder dele. Fala com ele, meu filho, cuidado com as coisas do mundo. Porque o mundo, muitas das vezes você quer deixar o seu filho viver o mundanismo, achando que o livre-arbítrio, irmãos, tudo bem, o livre-arbítrio, mas se teu filho for dar um passeio lá no mundo, depois de ter nascido no Evangelho, for dar um passeio lá no mundo, e quando ele passear lá pelo mundo, depois ele voltar faltando uma perna, faltando um braço, ou voltar todo quebrado para a palavra de Deus, para o ministério de Deus, depois você vai chorar e vai dizer, o culpado foi eu, porque meu filho sempre precisou ouvir as palavras de Deus e eu deixei ele em liberdade para escolher o que ele quisesse. Não coloquei a palavra sobre a vida dele, não botei o banquete que é a palavra de Deus sobre a vida dele, não ensinei o menino no caminho que deve andar. E hoje ele está lá todo machucado pelo mundo. Deus não permitiu que morresse, mas está lá todo machucado pelo mundo e agora está lá vivendo
o evangelho de Deus, mas está todo machucado. Irmãos, cuidado, irmãos, cuidado. Apregoe o ministério de Deus. Veja com quem seus filhos estão falando. Veja o que seus filhos estão falando. Existem pessoas maldosas, né, que estão, muitas das vezes, pode estar conversando com seus filhos em celular, internet. Veja, irmão, observa, irmãos. Tem muita gente maldosa na internet, tem muita coisa, irmão. Até mesmo na sua casa, seus amigos, seus parentes, observe que os seus filhos estão falando com os outros, com pessoas estranhas, ou senão até com seus próprios amigos. Irmãos, você é responsável pelos seus filhos. Cuide. Não deixe eles à toa por aí. Não deixe o mundo criar os seus filhos para você. Crie seus filhos. Apregoe o ministério de Deus na vida dos seus filhos. Ore pelos seus filhos, mas não só ore pelos seus filhos, não. Apresente o banquete da palavra de Deus para eles. Se o teu filho quer ser um pastor, incentive, mostre, chega para o seu pastor e pede para ele abrir lá uma linha lá para seu filho apregoar a palavra de Deus um dia na igreja, para já iniciar o ministério dele. Se o teu filho quer cantar na igreja, fala com o pastor, dê oportunidade para o meu filho. Dê oportunidade, você mesmo, se você tenha o microfone em mãos, dê oportunidade para o seu filho. Não pense assim, o culto já tem muita gente para dar oportunidade, não vou poder dar meus filhos, não, porque o culto vai ultrapassar um pouco a hora. Não, irmãos, dê oportunidade para a criança. Deixe a criança louvar a Deus. Deixe a criança cantar. Deixe a criança apregoar a palavra de Deus. Jesus Cristo falou o que? Os discípulos repreendeu as criancinhas. Jesus falou assim, não, deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque delas é o reino dos céus. A criança de hoje, irmãos, ela será o adulto de amanhã. A criança de hoje, ela será o pastor de amanhã. A criança de hoje, ela será o adorador de amanhã. Mas se você mostrar a palavra para a criança, se você apresentar a palavra de Deus para a tua criança, porque o mundo vai tentar levar o seu filho para o outro lado, mas não permita. Apregoe a palavra de Deus. Aqui, irmãos, nesta palavra tem espinhos, tem rosas lindas, maravilhosas, que são as promessas de Deus, e tem os espinhos também. E existe uma canção que diz assim: pregadores de rosa, apregoe os espinhos também. Porque você tem se intimidado com o mundo, porque você tem se intimidado com as autoridades e só tem apregoado as rosas. Perdeu o temor de Deus, irmão. Perdeu o temor do Espírito de Deus. Esqueceu que Paulo foi aprisionado por várias vezes. Esqueceu que Pedro foi aprisionado por várias vezes. Esqueceu que Estevão foi apedrejado até a morte por causa desta palavra. Esqueceu que Jeremias foi jogado num poço por causa de apregoar a verdade de Deus. Esqueceu que Jeremias foi atormentado. Esqueceu que Elias foi perseguido e teve que viver até em cavernas por causa da palavra de Deus. Jezebel queria matar Elias por causa da palavra de Deus. Esqueceu, irmãos. João, por perseguição, foi para a ilha de Pátimos e lá ficou muitos tempos lá. Esta palavra aqui, irmãos, apregoando esta palavra, você vai causar, irmãos, vai causar algo nas pessoas. Alguns vão querer te perseguir por causa da palavra de Deus, mas Deus te dará a vitória. Deus fará você sobressair, Deus fará você entrar e você sair.
O mesmo Deus que quebrou os alicerces, que roeu os alicerces da prisão e abriu todas as portas da prisão para Paulo e Silas, é esse mesmo Deus que está aqui presente conosco. É o mesmo Deus que está conosco, irmãos. Ele vai te dar a vitória. Eu sei que eu não tenho sido convidado por muitas igrejas pela palavra da verdade que tenho pregado. Muitos deixaram de me convidar, mas o Espírito de Deus é presente em nossa vida. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, Ele se faz presente. Ele não me chamou para ser um covarde. Ele não me chamou para ser um covarde, para deixar de falar do seu amor e da tua palavra. Tem gente deixando de pregar a palavra de Deus, tem cristão deixando de pregar a palavra de Deus para a família, dentro de casa, por medo de repreensão. Tem gente deixando de pregar a palavra de Deus com medo de repreensão, com medo da esposa não colocar comida, com medo da esposa deixando para trás a palavra do Senhor. Não deixe de apregoar o Evangelho de Cristo, não deixe de apregoar a verdade de Deus, custe o que custar. Esta palavra é santa, é verdadeira, é a palavra de Deus. Apregoe dentro do contexto da palavra de Deus. Não pregue só que Cristo é um Deus todo-poderoso que curou, que salvou. Não. Jesus Cristo é Deus todo-poderoso que cura, que salva, que liberta e que também trata questões também, irmãos. Como ele tratou as questões, como ele tratou lá em Sodoma e Gomorra, quando os homens se levantaram contra Deus e a podridão do pecado daqueles homens chegaram até Deus. Deus se levantou e Deus enviou 2 anjos para destruir aquela cidade. Deus enviou 2 anjos para destruir aquela cidade. E não sobrou pedra sobre pedra. Esse é o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Quando Deus ele trata uma questão, ele trata. Deus é amor, Deus é compaixão, mas Deus é fogo consumidor também, irmãos. Deus é fogo consumidor também. O mesmo Deus que salva, o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra. É o mesmo Deus que deu forças a Davi para destruir os inimigos de Israel. É o mesmo Deus que destruiu os inimigos de Israel e deu forças a Davi para destruir os inimigos de Israel. Esse é o Deus Todo-Poderoso, a qual nós servimos. É o mesmo Deus que fez o povo de Israel entrar na terra prometida em cima de guerras, mais guerras, mais guerras, sobre o cadáver dos inimigos. Deus fez o povo passar sobre o cadáver dos inimigos. Todo aquele que se opôs a Deus, se opôs ao povo de Deus, Deus fez aquele povo batalhar, ele venceu a guerra e o povo permaneceu vitorioso. Irmãos, você esqueceu que Deus diz assim, na tua palavra: eu sou Deus, eu mato e dou a vida. Eu mato e dou a vida, eu sou Deus. Esqueceu disso, irmãos? Muitos dizem: Deus não julga ninguém. Muitos dizem: Deus é muito bom. Mas você se esqueceu de que Deus também é fogo consumidor?
e que se ele tiver que tratar uma situação, ele vai tratar? Ninguém impede Deus não, irmãos. Ele é o dono de todas as coisas. A única coisa em que Deus não vai estar é no pecado. Isso eu tenho certeza, que nunca Deus vai estar no pecado, porque o pecado não pertence a Deus, porque Deus é santo e a sua santidade dura para sempre. E a palavra dele é em cima da santidade. Então no pecado não tem como Deus não vai permanecer. Mas Deus é fogo consumidor. E a única coisa que, irmãos, se você quer dobrar o coração de Deus, se você quer dobrar o coração de Deus, se arrependa. Um coração arrependido, Deus não resiste. Irmãos, um coração arrependido, Deus não resiste. Jamais Deus vai resistir a um coração arrependido. Ele se dobra, ele se volta e ele abençoa, porque o coração arrependido é onde ali Deus opera. Se você está em pecado, se arrependa enquanto é tempo, largue o pecado, largue as coisas erradas e permaneça na graça de Deus, porque aí você vai receber de Deus. Se você está vivendo práticas de religiões erradas, religiões que não estão levando você à presença de Deus, largue para trás, se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo, porque se você se arrepender, o coração de Deus vai se voltar a seu favor e aí você vai receber de Deus aquilo que Deus tem preparado para você. Agora, se você permanecer nas práticas erradas, se você permanecer nas coisas que Deus está falando para largar para trás, que Ele não quer, deixa de crer em tradicionalismos, porque tradicionalismos não vão levar você ao céu de Deus. O que vai levar você para o céu de Deus é isso aqui, ó, a palavra de Deus. Amados, não se esqueça da palavra do Senhor. Não deixe a palavra de Deus por conta de tradicionalismos. Eu vi um vídeo aí essa semana que a pessoa que viu, que estava falando, estava deixando a palavra de Deus, a credibilidade da palavra de Deus por conta de tradicionalismo. Irmãos, a palavra de Deus não pode ser negada. A palavra de Deus não pode ser negada. A palavra de Deus, você não pode deixar de crer na palavra de Deus por conta de tradicionalismo. Tradicionalismo é tradicionalismo. Se você for pelo tradicionalismo, alguém errou lá atrás, você vai errar também. Aqui a palavra de Deus, ela mostra para nós os erros e os acertos das pessoas que acertaram. Por exemplo, Davi. Aqui mostra os acertos de Davi e o erro de Davi. Mostrou os acertos e mostrou o erro de Davi. Aí o que acontece? Se mostrou o acerto, mostrou o erro, nós que somos inteligentes, nós vamos ir pelo quê? Pelo acerto. Por onde Davi acertou, você vai. Por onde Davi errou, você não vai. Porque ali você também vai se dar mal. Porque ele pagou preço por isso, senão você vai pagar também. Irmãos, aí você vê os erros que Saul cometeu. Aí você vai cometer também? Irmãos, você viu o fim de Saul? Você viu o fim da família de Saul? O que aconteceu com Saul, irmãos? Morreu pela sua própria espada. Viu o filho morrer pela espada dos filisteus. Viu o exército de Israel ser dissipado. O homem foi dar ouvido a uma feiticeira. Foi ouvir uma feiticeira. Depois de ter Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Depois de profetizar no arraial de Deus. Depois de profetizar lá no meio dos profetas, depois de ter sido um homem renomado na presença de Deus, ele foi pegar uma ideia de uma feiticeira, irmãos.
pegar conselhos de uma feiticeira. Todos sabem, ele sabia, ele mesmo tinha proibido a feitiçaria em Israel, porque por ordem do próprio Deus, ele proibiu a feitiçaria, ele foi lá buscar uma feitiçaria. Todos sabem que a feitiçaria leva ao caminho do inferno. Todos sabem que a prostituição leva ao caminho do inferno. Todos sabem, irmãos, que a idolatria leva ao caminho do inferno. Todos sabem disso. Por quê, irmãos? Permanecer na prática errada. Se você permanecer no tradicionalismo, aí a prática errada do tradicionalismo, você vai seguir a prática errada. Não estou dizendo todos os tradicionalismos, porque tem tradicionalismo que está andando perante a ordem de Deus. Esse não. Aquele que está andando perante a ordem de Deus, aquele que está andando perante a ordem da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, esse sim. Esse está em perfeita comunhão com Deus e será assistido por Deus, e Deus colocou o anjo na igreja para observar essas coisas. Você está sendo observado por Deus porque você está guardando a palavra de Deus. Agora, o tradicionalismo, que se preocupa mais com o tradicionalismo do que com a palavra de Deus, do que com a Bíblia Sagrada, não se preocupa com a palavra de Deus e com a Bíblia Sagrada, prefere seguir o tradicionalismo do que a palavra de Deus, cuidado, você está caminhando para o inferno, e quando você seguir em direção ao inferno, ninguém vai te livrar do inferno. Não tem quem te livre. A única pessoa que pode te livrar do inferno é você mesmo. Se você largar a prática errada. Se você largar a prática errada. Porque aqui, ó, a Bíblia Sagrada está dizendo, ó, a qual convém que o céu contenha e até aos tempos de restauração. Aqui, ó, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos. Se você está vivendo o tradicionalismo, que está te levando fora do encontro de Deus e fora da percepção da palavra de Deus, aqui Deus deixou uma palavra escrita, deixou uma palavra dita por Pedro. O Espírito Santo inspirou a Pedro e essa palavra aqui, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, pela presença do Senhor, se você se arrepender, coração arrependido, que eu falei, ó, coração arrependido, se você se arrepender, aí vai vir o refrigério do Senhor Jesus na sua vida. Serão apagados todos os seus pecados anteriores e você vai viver vida santa, vida com Deus, na presença de Deus. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para a sua vida. É isso que Deus quer para a tua família. Deus não quer destruição. Salvação, irmãos. Salvação. Esta palavra aqui é uma palavra que garante salvação. Deus me chamou para pregoar salvação, para pregoar a verdade de Deus. Se você não quiser ouvir, se você não quer dar ouvido, paciência. Mas se você quiser ouvir, arrepende-se enquanto é tempo, aceite a Cristo Jesus, procure uma igreja santa, uma igreja direita que apregou o Evangelho de Cristo perfeitamente, segundo a palavra de Deus. Procure informações sobre a igreja, conversa com um e com o outro a respeito das informações, não acredite em qualquer coisa, duvide de qualquer coisa e acredite só nas coisas que estão escritas aqui na palavra do Senhor, porque isto que está escrito aqui é a verdade de Deus. Amados, muitos até não acreditam na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia ela foi traduzida por muitos homens, mas irmãos, esta Bíblia ela foi traduzida, não foi pela ordem dos homens não, irmãos.
ela foi traduzida pela ordem de Deus, pela ordem do Espírito de Deus. E ali, quando os homens estavam traduzindo esta palavra, muitas palavras que estavam aqui, eles pediram eles pediram orientação a Deus pelas traduções. Foi com muita oração, foi com muito temor de Deus que foi feita essa tradução. Isso aqui não foi feito de qualquer maneira. Porque você não crê na Bíblia só porque foram os homens que fizeram a tradução, porque ela é muito antiga? Não, irmãos, isso foi feito debaixo de muita oração. Isso foi feito debaixo de muita orientação de Deus. E Deus orientou a palavra dele. Alguns que estavam ali nessa tradução não concordou, mas o Espírito de Deus estava presente. E ali você observa aquele que traduziu pela palavra do Senhor corretamente e aquele que traduziu a palavra. Então hoje você pode confrontar a palavra. Hoje aqui nós temos a Bíblia Sagrada, a Bíblia Cristã, nós temos a Bíblia Católica, nós temos várias Bíblias. Você pode confrontar uma palavra com a outra e você vai ver qual a palavra está correta. Estude, observe que a palavra de Deus, ela é santa. Ore a Deus também, muita oração a Deus, para Deus te mostrar o caminho, irmãos. Muita oração a Deus, para Deus te mostrar o caminho certo, o caminho que você deve andar, o caminho que você deve seguir. E você tem passado dificuldade na tua igreja, ore a Deus, para que Deus coloque nas suas mãos uma igreja que você tenha ali a possibilidade de fazer a obra de Deus de uma forma mais melhor, de uma forma que você possa fazer a obra de Deus com mais credibilidade, mais tranquilidade, amados. Ore ao Senhor para que o Senhor abra as portas para você. Porque se você orar ao Senhor, Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar sabedoria para que você possa apanhar e andar pelos caminhos dele. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar inteligência para você andar pelos caminhos dele. Não acredite, se você estiver vendo o pecado de algumas pessoas evangélicos, algumas pessoas que estão em pecado, que estão fazendo coisas erradas perante o Senhor, não ligue para isso. Não olhe para trás, não olhe para o lado, nem para um lado nem para o outro. Olhe para Deus, olhe para Cristo Jesus. Muita gente deixa de aceitar a Jesus por causa do pecado de alguns. Não ligue para o pecado de ninguém não, irmãos. Ligue para Cristo, ligue para Jesus. Olhe para Cristo, olhe para o alvo que é Cristo. Siga em direção ao alvo que é Cristo. Eu estou aqui, neste momento, passando por algumas dificuldades. Muitas igrejas não têm me convidado para pregoar o Evangelho, mas eu continuo na palavra do Senhor. Eu continuo na presença do Senhor. Eu fiz um propósito com Deus de jamais me desviar do caminho do Senhor. E eu vou cumprir. O inimigo pode atravessar meu caminho, mas Deus não vai permitir e não vai deixar. Por nada, nenhum problema na minha vida particular vai me deixar de servir a Cristo Jesus. Todo problema que surgir em minha vida particular, Deus vai me dar força, Deus vai me dar coragem para mim sobressair, para mim atravessar essa dificuldade, vencer essa dificuldade na presença dEle, na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Eu estou aqui, muitas pessoas olharam para mim atravessado, achando que eu iria abandonar os caminhos do Senhor e que eu iria abandonar o caminho do Senhor por algumas dificuldades que passei na vida, por momentos de transições que eu passei na minha vida, por algumas dificuldades que foi necessário eu passar para que eu pudesse estar na presença do Senhor à frente. Eu passei por essas transições, algumas dificuldades, algumas lutas ainda estou passando, sofrendo algumas represárias ainda, por conta de decisões que tomei na vida, mas
na presença de Deus, o Todo-Poderoso, na presença do Altíssimo. Jamais largarei a Cristo. Jamais largarei a Cristo. Uma vez eu larguei, mas não foi bom. Eu não gostei. Perdi tanta coisa, perdi de aprender tanta coisa com Cristo, por causa de quê? Por causa de ouvir palavras bobas dos outros. O homem, irmão, o homem, ele vê você na presença de Deus, apregou que você tem que servir a Deus, mas ao mesmo tempo ele quer afastar você da igreja. Ao mesmo tempo ele quer te expulsar da igreja com palavras com palavras para matar sua autoestima, matar sua fé, destruir a sua fé, destruir a sua confiança em Deus. O homem, ele sempre se levanta para dizer que você está em pecado, que você está em luta e tribulação é porque está em pecado. Não, irmãos. Se você está em luta, se você está em tribulação, permaneça no caminho do Senhor. Permaneça na graça e na comunhão de Deus, porque o deserto está ali. Por 40 anos você pode andar no deserto, mas logo depois dos 40 anos você entra na terra prometida. E depois, quando você entrar na terra prometida, se você não andar pelo deserto, não vai ter como você entrar na terra prometida. Se você vai entrar na terra prometida, é porque você andou no deserto. É porque você caminhou no deserto. E no momento em que você estava caminhando no deserto, você não negou a Deus. Você permaneceu na graça e na presença de Deus. Então é por isso que você está caminhando no deserto e você vai entrar na terra prometida. É só você não negar a Deus. Amados, é só assim que você vai entrar na terra prometida. Aceite a Jesus enquanto é tempo. Deixe as práticas erradas. Deixe aquilo que não pertence a Deus e aceite ao Senhor. Amados, são essas as palavras em que o Senhor tocou em meu coração para me compartilhar com os irmãos. Dê um likezinho aí no canal. Alguns que puder, se inscrevam no canal aí, para que futuramente eu possa estar postando mais vídeos da palavra do Senhor, tentando fortalecer sua fé, sua confiança em Deus, e também tentando esclarecer fatos da palavra de Deus e trazendo fatos dos dias de hoje, para fazendo um parâmetro entre a palavra de Deus e os nossos dias de hoje, que é a palavra de salvação, que é a palavra do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos que estão comigo, e nós estamos agora em período de ano novo, um começo de ano novo, e que Deus possa nos abençoar, e que esse ano, e que Deus pode nos abençoar, Ele vai nos abençoar, e que esse ano de 2003 seja um ano de muita vitória, para nós podermos receber a vitória do Senhor Jesus, e que seja para a derrota de Satanás, e que o Senhor repreenda todas as investidas de Satanás contra a nossa vida, e a vitória de Deus seja plena e grandiosa em nossas vidas. Eu agradeço a todos vocês. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus e continue orando ao Senhor Jesus, buscando ao Senhor Jesus na presença do Senhor. E que Deus vos abençoe. Amém.